Eu quero trazer uma palavra de esperança, de milagre, de fé para a sua vida. Para um pouco o que você está fazendo. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus, meditar. E aqui eu sei que você vai encontrar a resposta que você precisa para hoje. Eu quero falar sobre uma mãe. Eu quero falar sobre uma mãe como outra qualquer. Mas uma mãe que está contada a sua história aqui na palavra de Deus. Mas uma mãe que já passou por problemas que muitas mães passaram. Mas eu não quero falar para as mães, eu quero falar para mães, para pais, avós, jovens, adolescentes, não importa. Eu quero falar para você, porque eu sei que Deus tem uma experiência para transformar a sua vida através da vida de Noemi. Noemi, a história dela está aqui no livro de Ruth, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo nesse momento, que diz assim, no capítulo 1, versículo 1 diz: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Esse aqui é o início da história de Noemi. Noemi era da terra de Belém, da terra que anos depois viria a nascer o Salvador do mundo. Noemi era do povo de Israel. Noemi era de uma boa família, uma família muito considerada na época, casada com Elimeleque. Só que eles enfrentaram um problema. Ao enfrentar um problema, Noemi e o seu marido tomaram uma decisão errada. Quantas vezes, frente a um problema, nós tomamos decisões erradas? Aqui, eles ouviram falar, eles começaram a perceber que haveria fome naquela terra. Mas eles se esqueceram que a terra de Belém queria dizer casa do pão. E eles tomam a decisão de se afastar da casa do pão. Olha que ironia. Aonde teria o pão, eles têm medo da fome e se afastam da onde poderiam receber o pão. Pior do que isso, ao se afastar da casa do pão, da presença do Senhor, do lugar aonde Deus tinha colocado aquela família, eles foram até um lugar amaldiçoado por Deus. Moabe era, historicamente falando, um lugar onde tinha sido iniciado uma maldição lá já quando começou esse povo. E repetidas vezes foi um grande inimigo de Israel. Foi lá que a família de Noemi encontrou o seu refúgio. Que decisão errada. Aonde você está encontrando o seu refúgio? Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que muitas vezes nós enfrentamos problemas que parecem que vão destruir a nossa vida. Mas uma decisão errada pode levar ao segundo ponto que Noemi viveu. E o segundo ponto que eu quero destacar é que primeiro ela toma uma decisão errada. E logo em seguida, o versículo 3 do capítulo 1 de Ruth diz que aconteceu o seguinte: morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Caos total. Um problema, uma decisão errada, caos total. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Noemi e seu marido tentam solucionar o seu problema se afastando de Deus, desobedecendo ao Senhor, indo a lugares que não eram abençoados pelo Senhor. E o que acontece? O caos se forma na vida de Noemi. Agora, Noemi é uma viúva, sem 2 filhos, com 2 noras, sem posses, sem nenhuma situação de sobrevivência. Pelo costume dos povos antigos, era uma mulher desprezada, uma viúva, que não tinha um homem na sua família. Não tinha solução. Ela não podia ter mais filhos, ela estava viúva, já era idosa. Ela não tinha como recomeçar, arrumar a sua vida. E nesse momento,
foi o momento em que Noemi toma a decisão acertada. Noemi tinha uma base que ela conhecia a história de Deus. Ela sabia dos milagres de Deus. Ela fazia parte de um povo abençoado. E então Noemi toma uma bela decisão. E nós vamos ver essa decisão no capítulo 1, no versículo 6. Diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para sua terra. Assim, ela com suas 2 noras partiu do lugar aonde tinha morado. Noemi vai buscar notícias no lugar certo. Olha aí o começo das decisões acertadas de Noemi. Ela retorna ao primeiro amor. Quantas vezes, no meio de decisões erradas, a gente se vê numa avalanche de problemas, a gente se vê submerso num mar de dores, de traumas, de situações que a gente não pode resolver. Noemi podia ter tomado outra decisão naquele momento. Ela podia ter se colocado debaixo do cobertor, chorado. Ela podia ter tirado a sua própria vida. Ela podia ter reclamado, murmurado, amaldiçoado a sua vida. Mas Noemi toma a decisão certa. Qual é a decisão que você está tomando nesse momento de dor? Eu quero te convocar a tomar a decisão certa, olhar para a palavra de Deus, meditar nas histórias que estão aqui contadas, não para serem conhecidas, mas para serem vividas na sua vida. Noemi retorna ao primeiro amor, ela ouve falar, ela busca notícias aonde ela sabe que é a casa do pão, aonde ela sabe que há salvação, aonde ela sabe que há suprimento. E Noemi retorna para a terra que Deus havia colocado, a terra abençoada. Esse é o momento que você precisa retornar ao primeiro amor. Ela vai lá naquele lugar onde ela tinha caído, onde ela tinha tomado a primeira decisão errada e retorna sem medo, sabendo que ali haveria a presença de Deus. Você precisa parar agora. Você precisa retomar lá atrás, naquele lugar onde você errou e recomeçar a sua vida. Eu quero te convocar hoje, eu quero te convidar hoje a fazer uma transformação na sua vida. Buscar a presença do Senhor, ir em direção à presença do Pai. Vá até a palavra do Senhor, dobre seus joelhos e ore, se arrependa, busque o perdão, peça perdão às pessoas que você feriu e retome o caminho da onde você se perdeu. Mas Noemi não parou por aí, ela tomou outra decisão muito acertada. Ela volta àquela terra e depois de voltar à terra, ela retoma o caminho que ela deveria retomar. Ela se arrependeu, voltou ao lugar, iniciou um novo propósito, iniciou uma nova carreira. Vamos lá pular para o capítulo 3, que diz assim: certo dia, Noemi disse para sua nora Ruth: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Você está no meio do caos, tomou uma decisão errada, está no meio do caos, mas hoje você entendeu que precisa voltar à presença de Deus. Retomou o seu caminho, se arrependeu dos maus caminhos, acertou a sua vida, está recomeçando com Deus. Agora você precisa procurar o caminho da sua felicidade. Descongela, empreenda, recomece, crie estratégias. Noemi criou estratégias. Ela está lá com uma nora e ela leva a nora a procurar aquele que poderia ser o remidor, aquele que poderia casar com ela, e a Ruth se casa, a gente conhece a história. Crie uma estratégia para mudar de vida. Se você tem um problema conjugal, retome seu casamento de maneira especial, leve flores para sua esposa, leve um café da manhã para o seu esposo, peça perdão, trate bem. Se seu filho está fora de casa, dobre seu joelho no chão, faça um propósito de oração, de jejum. Se o seu trabalho, se o seu problema financeiro,
estude, busque um curso para se aperfeiçoar e vá buscando estratégias para sair desse lugar. Você já tem a presença de Deus, você já tem o Deus de milagres, você já tem a mão do Senhor sobre a sua cabeça. Agora descongela e vai. A palavra de Deus diz lá em Josué assim, olha, tudo que você empreender, se você não se desviar para a direita nem para a esquerda dos caminhos que eu propus, dos caminhos que estão na palavra, tudo que você empreender prosperará. Vai lá, Josué 1:9. Tudo que você empreender prosperará. Está na hora de você empreender. Ah, mas estamos no momento da crise. Não esquece crise. Deus não conhece crise. Eu conheço Cristo. Eu conheço o Deus dos milagres. Eu conheço aquele que abre o mar. Eu conheço aquele que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta milhares de pessoas. E isso ele faz hoje. E isso ele pode fazer hoje na sua vida. Empreenda. Saia desse lugar. Se você tomou decisões erradas, se o caos tomou a sua vida, levanta a tua cabeça em direção aos céus, medita na palavra, busque a presença do Senhor, ore ao Senhor, peça perdão, mude os seus caminhos e retome para os planos que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que os planos que Ele planejou para a minha vida, para a sua vida, são de paz e prosperidade. Não viva pelas circunstâncias, viva pela presença de Deus. Viva pela palavra testificada de fé que Ele colocou aqui para você viver. E aí o que acontece com Noemi? O livro de Ruth termina, com uma palavra de Noemi que diz assim: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida, sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama, que lhe é melhor do que 7 filhos. Aquela mulher que não tinha mais filhos, ganhou um neto. Ruth se casa com Boaz e tem um filho chamado Obed, que não vem a ser nada mais, nada menos do que o bisavô de Davi. Olha que coisa linda, ou melhor, o avô de Davi, né? Na verdade, o Boaz é o bisavô de Davi. Obed é o avô do rei Davi. Obed está na genealogia de Jesus. Aquela mulher que não tinha filhos, agora tem um neto ilustre. Você entende agora o Deus de milagres que quer abençoar a sua vida? Você entende agora que não há limites para renovação, para restauração, para prosperidade na sua vida? Só há um caminho a trilhar. O caminho que Noemi fez foi retomar ao primeiro amor, voltar à presença do Pai e empreender junto com Ele, caminhando na presença dEle, porque eu tenho certeza que Ele tem coisas maravilhosas, estrondosas, surpreendentes para a sua vida. Viva o melhor de Deus. Não deixa para amanhã. Comece hoje, porque Ele quer te abençoar. Deus abençoe a sua vida.